A ansiedade, ela não é ruim por si só. A ansiedade, ela está mostrando que tem algo que precisa da sua atenção. Eu vou ler a mensagem da Natália. Eu penso no futuro, querendo que ele se antecipe de forma mágica, onde consigo solucionar tudo num piscar de olhos. E, Natália, quando você pensa no futuro assim, como que você se sente? Você pode responder? Olhar a ansiedade como se fosse uma mensagem. Imagina no painel do carro, você tem um indicador que o combustível está baixo. Então, a ansiedade é o indicador que o combustível está baixo no carro. Se você só tapar a luz, ou se você só ignorar ela, você não resolve o problema. Nesse caso do carro, o problema é precisa parar para abastecer. A ansiedade é essa luz. Só que como a gente entende? Como que você entende as suas emoções? De alguma forma, não existe uma linguagem direta. As emoções são uma linguagem própria. Então, as emoções requerem que você aprenda a linguagem dela. Se você olhar a ansiedade como um sinal, como um indicador, você não vai querer apagar a ansiedade, diminuir a ansiedade. Você vai buscar o que está por trás da ansiedade. E então, se você olhar a ansiedade como um sintoma, como um sinal, você não vai tomar um remédio contra a ansiedade. Você vai buscar o que pode estar por trás da ansiedade. Então, a ansiedade é a mente agitada, focada no futuro, querendo um resultado diferente, querendo algo diferente do que tem. Então, existe uma infelicidade no momento presente. Existe uma dor emocional no momento presente. Se você entende isso, é melhor trabalhar essa dor emocional, essa tristeza, que pode ter vindo da infância, do que só aliviar a ansiedade. Então, por exemplo, para aliviar a ansiedade se faz o uso de drogas, álcool, anti-ansiolíticos, etc. Só que está diminuindo o indicador que existe um problema. O problema não deixa de estar lá. Daí acaba voltando, porque a raiz, a causa, está ligado a como você lida com as emoções. Eu falo isso por experiência. Se você não olhar a minha experiência como terapeuta e no meu próprio trabalho pessoal, porque eu já senti muita ansiedade. A minha mente é muito agitada e ainda continua sendo. Só que, de alguma forma, eu aprendi com a meditação e com a constelação familiar a ficar no momento presente. Com o teatro também. O teatro me ajudou muito isso. A Natália escreveu, hoje tenho um objetivo e sei que leva tempo, mas meu desejo era que tudo isso acontecesse hoje. Então, Natália, e aí como que você se sente? Você tem um desejo que tudo acontecesse hoje, mas leva tempo. Isso é tranquilo para você ou existe algum incômodo? Como que é? E aí, uma forma para lidar com essa ansiedade, com essa vontade que o futuro aconteça logo, é levar a atenção para o momento presente. De que forma? Observando a respiração, exercitando, praticando atividade física, gastando energia com o corpo. Quando você faz isso, você, de alguma forma, tira o excesso de energia que fica concentrada na mente. Então, eu falei da ansiedade como algo que sinaliza que existe uma dor emocional, uma tristeza que precisa ser acolhido. Então, como existe essa dor e essa dor está no momento presente, é normal que a sua atenção vá para outro lugar, para o futuro, como uma forma de fugir do momento presente. Tem pessoas que vão utilizar medicamentos para tentar aplacar, diminuir o mal-estar. Só que, como eu falei, diminui o sintoma, mas a causa continua lá. Então, o sintoma volta ou vem um outro diferente. Então, o melhor é olhar o que está por trás da ansiedade. E aí, eu já antecipo que, no geral, é uma tristeza, uma dor emocional que não foi acolhida. E aí pode parecer difícil de resolver isso, só que você resolve a dor emocional olhando para ela. Pode parecer difícil, mas quando você olha, incluindo pessoas na sua família, numa constelação, fica mais fácil. Então, o caminho da constelação é um caminho do amor, por isso ordens do amor, como se chama os princípios da constelação, e o caminho é incluir. Então, por exemplo, a ansiedade,
ela vai ser colocada numa constelação e você olha para a ansiedade e logo olha também para o que está por trás dela. Esse por trás dela é algo para ser incluído. A Natália escreveu, meu coincidente diz calma, mas de cada vez, mas meu consciente diz calma, um passo de cada vez, mas o inconsciente fica remoendo e gerando uma tristeza, uma incapacidade. É isso, tá vendo? Essa tristeza já está aí. Você percebe a tristeza. Por isso é importante trabalhar a tristeza. E a tristeza, ela quer acolhimento. A gente tende a evitar a tristeza porque ela é uma dor. Só que quanto mais a gente evita a tristeza, mais ela perdura. Olhar para a tristeza é uma forma de acolher ela. E, e a incapacidade também é algo que precisa ser acolhido. Porque todo mundo tem impotência e tristeza. Acolher o seu lado, ou seja, aceitar a impotência, ser humano é ser impotente também. A gente pode fazer mudanças, mas existe limite, a gente não pode tudo. Por mais que exista o pensamento positivo, por mais que exista a lei da atração, o que você quer, de alguma forma, leva um tempo para materializar. Leva você a acreditar que algo vai acontecer para acontecer. Então, a impotência é importante para você aceitar tudo que você não pode mudar. E a tristeza é a introspecção. Então, tanto a tristeza quanto a impotência são presentes mal entendidos. A gente foge da tristeza e foge da impotência. Mas, quando você aceita a impotência e a tristeza, você se transforma. E aí, falando do palhaço de novo, lembrando do Rafa, falando do palhaço, o palhaço utiliza a tristeza e a impotência como expressão. Então, o palhaço se faz uso de uma linguagem que trabalha com aquilo que ninguém quer. Então, ele é profundamente humano. Exato. A Aline escreveu. E normal desenvolver isso antes mesmo dela se evidenciar, por exemplo, antes mesmo do fato, caso antes de se separar. Aline, você fala de se separar de alguém e aí você sente ansiedade mesmo antes de acontecer e quando se separa, sente mais ansiedade? Se for isso, pode ser que a ansiedade já estava ali. Só que quando você está distraída ou está bem, você pode não perceber a ansiedade. Como você percebe a ansiedade? Quando algo que você quer não acontece. Ou quando você se sente insegura. Exato, o Rafa escreveu, o palhaço quebra a imagem. Exato. O palhaço ele é uma forma de humanizar a gente. Ele é o contraponto da cultura. Existe dois arquétipos, né? No teatro a gente fala do Dionísio. O irmão do Dionísio é Apolo. Apolo é o deus da ordem, da disciplina, é o da guerra. O Dionísio é do teatro, do prazer, da diversão. A nossa cultura sobrevaloriza Apolo e subjuga e rejeita e mal vê Dionísio. Só que a gente precisa dos dois arquétipos. E dentro da gente existem os dois arquétipos. Se a gente fica muito apolíneo, quer dizer, muito severo, muito exigente com a gente, existe sofrimento. Convidar o lado apolíneo, daí o teatro, convidar o lado de Apolo, convidar o lado dionisíaco, é convidar a criança a participar da nossa vida. Quando você traz, por isso o palhaço, para mim o palhaço traz muito o lado dionisíaco, e o teatro também, que é o lado de curtir a vida, de levar a vida de maneira mais leve, equilibrar o lado exigente. E isso traz mais leveza. E aí, voltando para o tema da ansiedade, eu vou contar a história. Veio a história de um mestre zen que ele assustava os visitantes do templo. E como ele assustava os visitantes? Bom, os visitantes chegavam no templo e estava um tremendo silêncio. De repente, caminhando, de repente eles escutavam um grito. Bocujo! E aí logo depois vinha a mesma voz falava, sim, eu estou aqui.
como aquilo vinha de súbito, as pessoas se assustavam. E aí os discípulos desse mestre, chamado Bocujo, explicavam para os visitantes: olha, o mestre é assim mesmo. Ele desenvolveu essa forma que funciona para ele e ele indica para as pessoas. Sempre que ele se pega saindo do momento presente, ou seja, sempre que ele se pega pensando no passado ou no futuro, ele grita o nome dele, Bocujo, e logo ele responde: eu estou aqui. Essa é a forma que ele utiliza para lembrar que ele está sempre presente. E é a mente que foi. Então, toda vez que passa um pensamento, ou seja, que ele perde a presença, que ele vai para o passado ou para o futuro, lembra que a ansiedade é ir para o futuro e sofrer por isso, ou seja, você pode ter um pensamento no futuro e no passado e ficar em paz, porque a mente sempre vai ter pensamento, é normal. Só que esse mestre Zen, Bokujo, ele usava esse seguinte artifício: quando ele percebia que a mente saiu, ou seja, que houve um pensamento, ele usava como se fosse uma âncora para lembrar que ele está sempre presente. Então ele pensou em algo do passado ou do futuro, ele grita o nome dele, Bokujo, e logo ele responde o sim, estou aqui. Os visitantes logo ficavam sabendo da fama desse mestre. O tempo passou e de repente perceberam que o mestre já não gritava mais: Bokujo, eu estou aqui. E foram perguntar para ele. E isso foi exatamente nos 3 últimos de vida desse mestre, 3 últimos anos de vida desse mestre. E aí ele explicou nesse período de 3 anos que ele já estava ali. E como ele já estava ali, ele não precisava mais, ou seja, já funcionou. Fazer esse exercício de sempre lembrar, de trazer a atenção para o momento presente, acabou deixando ele permanentemente no momento presente. Ou seja, cada pessoa encontra uma forma de levar a atenção de volta para o momento presente. A atenção vai com o pensamento, mas você não precisa deixar ela lá. Você pode trazer ela de volta. Como você pode fazer isso? Usando esse artifício do mestre Bokujo, chamando o seu próprio nome e dizendo: sim, eu estou aqui, para lembrar que você sempre está aqui. Então, olha que interessante, o corpo sempre está no momento presente. O corpo, a respiração, os sentidos estão sempre no momento presente. O que você vê, você só vê o que está no momento presente. Você ouve o que está no momento presente, você sente, você cheira, você prova, tudo que você sente, todos os sentidos que estão ligados à percepção estão sempre no momento presente. O que não está no momento presente? O pensamento. Todo pensamento está em outro lugar, ou no passado ou no futuro. Quando você entende isso, e que a ansiedade é uma mente no futuro, você pode exercitar de trazer de volta a sua atenção para o momento presente. Quando você faz isso, quando você traz de volta a atenção para o momento presente, você desenvolve esse hábito. Então, o objetivo da meditação é como se fosse lavar a nossa mente, lavar os nossos pensamentos, para a nossa atenção ficar no momento presente. Quando você faz isso, é uma forma de lidar com a ansiedade. Aí eu apresentei o outro olhar sobre a ansiedade, que é a ansiedade como uma forma de identificar que tem algo por trás. Nesse caso, a tristeza ou uma dor emocional. Daí vamos para o exercício.